Assunto de hoje: Neymar Júnior vai para a Copa do Mundo? É o assunto mais falado no Brasil, né, cara? Vamos lá, a última semana todo mundo fala: Neymar vai para a Copa, Neymar não vai para a Copa, vai para a Copa ou não vai para a Copa? Convoca ou não convoca? Vou falar nesse vídeo sobre minha opinião, tá? Pessoal e opinião pensando em preparação física, tá? Amanhã, dia. Que dia que é amanhã? 18, segunda-feira, então tô gravando o vídeo no domingo, dia 17. É a convocação da seleção brasileira pelo Carlos Ancelotti. E tem coisa, sai da mídia falando que Santos foi informado que o Neymar vai ser convocado, tem coisa falando que não sai, que não vai ser convocado. Então eu vou falar aqui da minha opinião, tá? Primeiro, a opinião do André, tá? O André, CPF André. Na minha opinião, cara, o Neymar 80% é melhor que qualquer um ali da seleção, tecnicamente. Então, na minha opinião, Neymar tinha que ser convocado, tá? Ele estando bem fisicamente. Porém, vamos pensar com a cabeça do Carlos Ancelotti. Em todas as convocações do Carlos Ancelotti, nenhuma vez, ele convocou um meio atacante ou um meio de produção ali, né? Nas convocações dele. Vamos ver que no Brasil hoje tem Matheus Pereira, do Cruzeiro, jogando muita bola. E nenhuma vez teve a chance. Então, se nenhuma vez esse jogador, esse estilo de jogador foi testado, por que agora ele vai dar essa oportunidade pro Neymar? Beleza, é o Neymar, tá? Tecnicamente é o melhor que a gente tem. Ele estando bem tecnicamente e fisicamente. Porém, ele não testou nenhuma vez. E o Carlo Ancelotti meio que decidiu ali, escolheu que o esquema tático dele é o 4-2-4. 4 defensores, 2 volantes e 4 atacantes. Então vai ser ligamento, tá? Estilo que o Real Madrid jogava quando ele era treinador do Real Madrid, há 2 anos atrás. Pega a bola, lança pro Vinícius Júnior, tá? No Brasil vai lançar Vinícius Júnior ou Rafinha. Porém, nessa ponta direita a gente tinha o Estevão, que no vídeo anterior eu falei que eu achava que ele não ia pra Copa por causa da lesão e realmente não tá nem na pré-lista. Tá? A lesão dele não ficou pronto, recuperou o suficiente pra Copa, tá? Então, abre uma vaga. Bem provável vai ser para outro atacante, tá? E o Neymar se enquadra em atacante, meio de campo. Então, tecnicamente, o Neymar jogando bem, ele vai. Porém, nos últimos jogos do Santos, a gente vê que ele tá melhorando o nível dele, tá? Tá voltando à forma ali. Porém, errando muitos toques, coisas simples que a gente acostumou não ver ele errando, principalmente no mano a mano, 1 contra 1, ele contra o zagueiro, tá? Eles não conseguiram passar dos zagueiros. Então, acho que ainda tem um espacinho, dá para puxar, porém pelo histórico do Ancelotti, acredito que ainda não, tá? Agora vamos pensar pelo ponto fisiológico, pelo ponto de treinamento do Neymar. Ele vem de alguns jogos jogando, descansa 1, 2. Joga 1, descansa 1, 2. Beleza, controle de carga, calendário do futebol brasileiro apertado, o Santos... Minha cachorra latiu. O Santos tava em 3 competições, né, até agora, até cair na Copa do Brasil. Então era sábado, domingo, domingos, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Joga, viagem, joga, viagem, joga, viagem. Não tava treinando. Então é super comum um jogador querer se preservar pra tentar a Copa do Mundo. O Memphis tá passando isso no Corinthians. Tá, lesionou, podia ter voltado, beleza. Diz ele que teve um problema ali com os preparadores físicos do Corinthians, por isso que ele não voltou ainda, tudo. Mas super entendo se ele pegar também e não voltar. Esperar a Copa, tá? É um ciclo de 4 anos. Entendo também, tá? O lado do jogador. Então o Neymar também eu entendo, tem alguns jogos eles não jogar. Porém, o que eu vejo ali pra frequência, pra ganhar tempo de jogo mesmo, rodagem mesmo ali. Em vez de jogar 90 minutos num jogo, o outro não jogar, 90 minutos num jogo, o outro não jogar, cara, eu acho melhor no ponto tempo de bola, tempo de jogo mesmo, mais estrutura, ganhar mais bagagem ali, tá? Sendo que o Neymar tem muita bagagem. Porém, pensando na lesão dele ali que ele tá voltando, jogar pelo menos todos os jogos 45 minutos. Entra, joga um tempo, sai. No outro jogo, entra, 60 minutos, sai. Tá? Ele ia ganhar mais rodagem, mais tempo de bola, mais confiança, tá? O que a gente tem que entender também? Uma lesão de ligamento cruzado que ele teve. 70% dos casos
de jogadores que fazem essa cirurgia, quando volta, tem uma lesão no posterior de coxa, tá? Nos isquiotibiais. Por quê? O tendão ele é tirado dali para fazer a cirurgia. Então ele volta com uma falta de força muito alta pro quadríceps. Se a gente pensar numa relação ali quadríceps posterior de coxa, o quadríceps é de 70 a 75% mais forte que o posterior de coxa, tá? Quando volta dessa lesão, geralmente volta ali na casa dos seus 60%, tá? De diferença de força. Então o posterior está mais fraco. E no futebol, usa muito o posterior de coxa, principalmente para arranque. E o Neymar geralmente é esse cara rápido, de 1 contra 1. Então toda vez que tem esse arranque, o posterior de coxa vai sentir. E acontece de sofrer a lesão. E ele teve, eu acho que se não me engano, 2 vezes essa lesão depois da cirurgia do joelho. Até que deu um edema muscular, que não jogou a final do Paulistão contra o Corinthians por causa disso. Tá? Então não foi só um edema, foi um estiramento. É bem provável, né? O Santos não divulgou, mas provavelmente é um estiramento. E ele tá se recuperando, tá? Neymar é um jogador de 33 anos, cara. Não é uma idade alta pro futebol. Porém, a gente tem que ver, cara, pô, ele apanha muito a carreira toda, tá? Pelo estilo de jogo. Como para um jogador habilidoso? Batendo. É isso. Não adianta, André. É isso, cara. É isso. Eu joguei bola, pô. Eu nunca fui habilidoso. Eu batia pra parar. Acontece. E o Neymar, cara, apanhou. O Neymar não tem peito pra ir frente a frente de tamanho. Ele vai querer driblar mais ainda pra mostrar o que ele sabe, tá? E vai apanhar mais ainda. Então, ó, cara, ele vai pegar a bola agora em alguns jogos, ele, sabe, segura um pouco pra ir, com medo de tomar outra pancada, machucar de novo. Então, pensando em parte física, fisicamente, ele ainda não tá nesses 80% que eu falei que ele tinha que estar para ser convocado. Então, pensando em fisicamente, não convocaria. Ah, beleza, no futebol brasileiro ele tá jogando, tendo jogo, joga 90 minutos, todo o tempo. Tá, mas na hora que pegar ali, uma Escócia, que é um time um pouco mais rápido, tá, fase de grupos, se passa e numas quartas de final pode pegar uma Inglaterra, vai ter perna, vai ter músculo para correr os 90 minutos? Bem provável que não. A seleção vai mudar um ecossistema para suprir ele não correr para voltar, não correr para recuperar a bola. O Carlos Ancelotti tá tentando montar um esquema, tá? Nesses 12 jogos, se não me engano, que ele teve pela seleção, tá achando que não faz isso, que seria pro Neymar. E a Copa do Mundo é um tiro curto, né, cara? Era 7 jogos, agora são 8 para ser campeão. Então, se a gente pensar fisicamente, ele não vai aguentar, eu acho, um jogo forte de Copa, jogar 90 minutos em alta intensidade, que é como a Copa do Mundo precisa, tá? A Copa do Mundo precisa de jogadores que vai aguentar 90 minutos na pancada em alta intensidade absurda, correr seus 11, 12 quilômetros, tiro, intensidade forte, tá? Eu acho que isso ele não vai conseguir entregar. Então, quando o Brasil não tiver com a bola, com o Neymar em campo, eu acredito que vai estar com 1 a menos, tá? Beleza, ele pegou a bola, vai chamar a marcação. As outras seleções sabem que ele não tá bem. Porém, é o Neymar. Então, ele pegando a bola, no mínimo, 2 defensores da outra seleção vai para cima dele. Nisso vai abrir espaço. Então, quando ele tá bem tecnicamente, se ele tiver dentro dos 80%, ele pegou a bola, ele vai conseguir passar, tá? Ele é o maior artilheiro da seleção brasileira. Então, por isso que tá muito isso, chama, não chama, chama, não chama. Então, nas minhas conclusões finais, né? O André, o CPF André, chamaria, porém naquele detalhe assim, cara, o Carlos Ancelotti chegar, ele e Neymar na sala, olho no olho, e olhar e falar, cara, vou confiar em você. Está disposto a jogar? Você aceita ficar no banco e entrar 20 minutos do jogo? Vai tumultuar vestiário? Como que vai ser? Vai reclamar se não entrar pra jogar? Tipo, cara, olho no olho mesmo. Se o Neymar falar, não, cara, pode chamar, eu tô dentro pra jogar assim, chama, velho. Tem uma vaguinha ali, não dá pra encaixar. Agora, pô, cara, se
Se a gente olhar e falar assim, não é o estilo de jogo que eu quero, não é o que eu quero mesmo, infelizmente, não vai levar. Agora, pensando no ponto físico, tá? Então, agora sai o André, pessoa civil, entra o André, personal trainer, CNPJ, empresa, tá? O André, pensando no ponto físico, não convocaria o Neymar, tá? Não convocaria, porque eu acho que ele não tá pronto. Vendo o que eu assisto de futebol, acompanhando o que eu vejo de notícia, ele não está pronto para jogar uma Copa em alta intensidade. E Copa do Mundo, cara, é quem tá melhor na fase. Tá? A gente tem um exemplo muito claro nisso na França agora, a convocação da França. O Camavinga do Real Madrid participou do ciclo todo. E o Didier Deschamps não convocou ele porque ele não estava bem no último ano. E o Camavinga é titular no Real Madrid, gente. Tá? Estamos falando do maior clube do planeta. Então, é bem isso, cara. A Copa do Mundo é fase. É aquele momento. O jogador tem que estar bem naquele período. Então, pelo CPF, eu acredito que o Neymar tinha que ir, tá? Para estar ali, principalmente para estar o Neymar em campo, em alguns momentos. E, como personal, acho que o Neymar não está pronto para essa Copa do Mundo. E não sei se ele vai jogar a próxima, bem provável que não. Então, essas são minhas conclusões. O que vocês acham? Acham que o Neymar vai ser convocado? Deixa aqui embaixo. É amanhã, tá? Segunda-feira, dia 18, às 17 horas da tarde, vai passar a convocação para a Copa do Mundo. Gostou do vídeo? Achou interessante? Deixa um like. Se inscreve, tá? Que é bem importante. Que temos mais vídeos semana que vem.